Olá, pessoal! Falaremos nessa videoaula sobre outro tipo de escala, que no caso agora é a escala gráfica. Então, a escala gráfica nada mais é do que a representação gráfica de uma escala numérica, que nós já vimos anteriormente nas videoaulas passadas. Então, essa escala numérica vai ser representada agora ao longo de uma barra graduada, onde a gente marca nessa barra os valores reais das medidas do objeto que eu estou representando. Então, a gente sempre também deve escrever, além de representar a escala gráfica, escrever abaixo dela a escala numérica a qual essa escala gráfica está sendo aí, relacionada, a qual a escala está sendo representada. No caso aí, para que serve uma escala gráfica? Por que fazer uma escala gráfica se a gente já tem a escala numérica? Então, qual é o objetivo? O que é que ela vai somar, digamos assim, na representação, num projeto como um todo? Primeiro, é que ela vai facilitar as tomadas de medida diretamente sobre o desenho. Então, ela age como se fosse uma régua impressa no próprio desenho e que facilita essas medidas, essas tomadas de medida, principalmente porque ela traz os valores reais. Então, a gente pode entender que a escala gráfica é um desenho feito já em escala e que ele traz essa relação, esse desenho é uma régua a ser representada já com as medidas reais. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um mapa, que é muito comum, na verdade, é quase que necessário, sempre que você representa um mapa, vir aí a escala gráfica. Então, se eu tenho essa representação, eu estou dizendo que de um ponto ao outro nesse mapa, eu posso relacionar com a medida aqui da escala gráfica e já posso obter o valor real entre esses pontos. Então, eu tenho aqui uma régua que foi desenhada já em escala e que facilita as tomadas de medidas aqui entre um ponto e outro no mapa ou num projeto como um todo. Além disso, as escalas gráficas permitem a redução ou ampliação do desenho sem alterar a escala, ela acompanha o desenho, então isso facilita na impressão. Então, principalmente para os softwares de mapeamento, de geoprocessamento, quando a gente utiliza a escala gráfica, se eu alterar o zoom, digamos assim, a visualização desse mapa, aumentar ou diminuir essa visualização, a minha escala gráfica vai acompanhar. Então, isso facilita, eu não tenho que ficar refazendo. No caso, se for à mão, eu tenho sim que refazer, porque mudou aí a escala. Mas em um software, no caso assim, para mapeamento, ou então para projetos de terrenos que eu vou representar por meio de softwares, ela acaba acompanhando essas alterações. Então, isso facilita principalmente na impressão. Como eu falei, ela é muito utilizada, normalmente é mais utilizada quando a gente trabalha com escalas numéricas pequenas, ou seja, como nós já vimos no vídeo anterior, escalas pequenas são escalas que têm um módulo, o denominador elevado. Como que são aí, no caso, as escalas utilizadas em topografia e em cartografia em geral. Falando especificamente agora da escala gráfica, dos elementos que formam essa escala gráfica, nós temos o comprimento da escala, representado pelo L, que seria o comprimento real que está sendo representado ali naquela escala gráfica. Nós temos a unidade básica, chamadas de UB, que são aí as divisões da minha escala. Então, eu vou dividir a minha escala gráfica em unidades básicas. E temos o talão. O talão é a primeira unidade básica da escala. E esse talão deve ser dividido aí em 10 partes iguais.
Sendo assim, nós temos aqui, né, toda a composição aí de uma escala gráfica. Então, eu tenho a escala gráfica com a escala numérica representada aqui abaixo dela. Essa minha escala gráfica, ela está dividida em 3 unidades básicas e a primeira unidade básica nós chamamos de talão, que está dividida em 10 partes iguais. Essa escala gráfica, ela está representando aí o valor real que seria de 30 metros. Como é que eu sei que está representando em 30 metros? Porque ele tem que do 0 para cá, no talão, eu tenho 10, do 0 para cá, mais 10 faz 20, e até aqui, mais 10, que faz 30. Então, no total, essa minha escala gráfica representa 30 metros. O 0 sempre vai vir no final da primeira unidade básica, ou seja, no final do talão. Então, eu represento o meu valor 0 e vou contar quanto que essa minha primeira unidade básica está representando. Depois eu zero novamente e começo a somar de novo. Então, sempre cuidado para não confundir, colocar o zero aqui no início do talão, ele fica no final da primeira unidade básica, que é o talão, e também lembrar de representar os valores corretos. Com relação à unidade de medida, a unidade de medida vai vir aí ao final da última unidade básica que está sendo representada. Então, se eu tinha 10 mais 10 e 20, ela vai vir aqui, a unidade de medida, ao final. E eu iria desenhar, achar o valor aqui do desenho dessa minha escala gráfica, por meio da relação lá que o fator de escala é igual a D sobre R, que no caso o R agora aqui é o L, né? É o comprimento real da escala gráfica. Para que a gente construa uma escala gráfica, né? Usar como exemplo aqui, nós temos que representar uma escala gráfica desta escala, a escala de 1 para 20 mil. Então, como que a gente iria fazer isso? Tenho o valor da minha escala e, no caso, foi informado que o comprimento real que deveria ser representado nessa escala gráfica é para ser aí de 2.000 metros. Então, eu tenho que representar 2.000 metros reais em uma escala aí de 1 para 20 mil. O que é que eu vou fazer? Pela fórmula, o valor de D, né, o valor do desenho dessa escala, é fator de escala vezes o valor real aí que vai ser representado, no caso 2.000 metros. Porém, primeira coisa que eu vou fazer, aplicar na fórmula. Então, D vai ser o fator de escala, que é a mesma coisa da escala, né, vezes 2.000, no caso aqui, que é o valor real. A gente achou aí o valor de 10 centímetros, ou seja, eu vou ter que desenhar, é como se a minha escala gráfica fosse o primeiro desenho a ser feito. Então, a minha escala gráfica vai ser desenhada em 10 centímetros, que está correspondendo na escala 1 para 20 mil a 2.000 metros. Então, aqui eu já sei. Vou desenhar minha escala gráfica em 10 centímetros. Esses 10 centímetros está correspondendo na escala de 1 para 20 mil a 2.000 metros na realidade. Então, eu marco aí os 10 centímetros. De preferência, a gente deixa a distância aqui, né, entre os segmentos horizontais de 1 milímetro ou até 2, dependendo da situação. Feito isso, nós vamos dividir toda a minha escala em unidades básicas. Essa divisão fica um pouco a critério assim, de utilizar o bom senso, de preferência que os valores não fiquem quebrados, que fiquem números inteiros, mas tem uma regrinha que foi a regra utilizada para essa situação, que diz o seguinte, né? Sugere que quando o valor real a ser representado
esteja entre 1.000 e 10.000, cada unidade básica deve ser dividida em 1.000. Então, nesse caso, se eu tenho 2.000, cada uma deve ter 1.000, eu iria apenas ter 2 unidades básicas. Se o total era 10 centímetros, eu iria colocar cada unidade básica com 5 centímetros. Então, aqui, né, vocês podem observar mais algumas sugestões de regras, né, a serem trabalhadas com escalas gráficas, mas, como eu falei, esses valores são apenas aí referenciais. Utilizar sempre o bom senso para que você vá adequar aí o tamanho das suas unidades básicas. Então, se eu tenho que nessa escala que a gente está fazendo, né, só vai ter aí 2 unidades básicas, a primeira sempre vai ser o talão. Então, a primeira, que é o talão, eu vou dividir em 10 partes iguais. Sempre eu vou dividir o talão em 10 partes iguais. Se essa unidade básica era 5 centímetros, né, tinha um tamanho de 5 centímetros, dividindo por 10 vai dar aí meio centímetro. Então, eu vou dividir em 10 partes iguais, cada um com meio centímetro. Depois que eu faço isso, eu vou numerar. Então, sempre ao final da primeira unidade básica, que é o talão, eu coloco o 0. Então, do 0 para cá, eu tinha 1.000 metros. E do 0 para cá, mais 1.000 metros. Totalizando aí 2.000 metros. Lembrando de colocar o valor da unidade, metros, quilômetros, seja lá qual for a unidade que está sendo representada, sempre ao final da última unidade básica. No caso aqui só tenho 2, então vai ficar aqui ao final. Depois eu vou escurecer, né? Vou pintar, digamos assim, de forma alternada as unidades do talão e escrever o valor da escala numérica. Então, aqui estaria finalizada a minha escala gráfica, que está representando 2.000 metros reais, né, na realidade, em uma escala de 1 para 20.000 e que foi desenhada aí em 10 centímetros. Mas eu não preciso, só lembrando, não preciso colocar o valor aí do desenho, né? Não precisa medir aí, colocar o valor da medida do desenho. Eu vou representar apenas os valores reais. Aí, como que a gente iria utilizar uma escala gráfica, né? Primeira coisa, digamos que eu tenho lá num mapa ou num projeto uma escala gráfica e eu quero saber, obter as medidas de um ponto ao outro. Então, como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, você pode utilizar qualquer objeto, qualquer instrumento, uma tira de papel, um barbante, uma linha, até mesmo um lápis, e você vai fazer o seguinte: se o valor que você quer for menor do que uma unidade básica, ou seja, eu peguei lá o meu barbante e quando eu fui para a minha escala gráfica para ver de uma ponta a outra no barbante, que representam de um ponto a outro no meu mapa, por exemplo, no meu projeto, se de uma ponta a outra desse barbante for menor do que a minha escala gráfica, né, do que a primeira unidade da minha escala gráfica, eu vou posicionar o meu barbante, né, de uma pontinha a outra aqui do meu barbante no 0 e vou obter o valor lá entre um ponto e outro. Então, aqui, digamos que eu posicionei e quando eu fui ver, deu um valor aí aproximadamente 87 metros. Então, eu nem precisei realizar nenhum cálculo. Eu apenas utilizei de um instrumento, né, uma linha, um barbante, posicionei de um ponto ao outro no meu mapa, no meu projeto, e depois eu fui lá e coloquei, né, fui sobrepor em cima da minha escala gráfica. E achei o valor já real aí, né, entre um ponto e outro, né? Então, não precisei realizar nenhum cálculo, como eu falei. A escala gráfica, ela facilita a tomada de medidas já diretamente sobre ela. Não preciso ficar realizando vários cálculos.
Se eu tenho agora uma distância maior, que ultrapassa o valor da unidade básica, o que é que eu faço? Eu coloco ela, né, a pontinha agora inicial da minha linha, do meu barbante, ao final da segunda unidade básica. Então, eu tenho que eu vou ter uma medida de 100, no caso aqui, mais um pouquinho que passou, que no caso foi 33. Então, o meu valor real de um ponto ao outro seria de 133 metros. Se, de repente, o valor que eu quero obter, ele ainda é maior do que 2 unidades básicas, né, e menor do que 3, ou então, ou quanto, né, a escala permitia que tiver de unidades básicas, o que é que eu vou fazer? Posiciono lá o meu barbante ao final agora da terceira unidade básica e vou somar. Então, deu 200 mais o que passou, 248 metros de um ponto a outro na realidade. Então, essa é a função da escala gráfica e essa é a função, o objetivo da primeira unidade básica, está contabilizando do zero para a esquerda e está dividida em 10 partes iguais, para que você tenha os valores mais completos, né, valores inteiros, e que você obtenha também os valores quebrados daquele restante que você está medindo, né, o quanto que passou, para que você tenha valores mais preciso. Então, por isso a importância também da primeira unidade básica, que é o talão, está dividida em 10 partes iguais. Então, esse era o objetivo desta videoaula. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado nos estudos. Qualquer sugestão ou dúvida, podem deixar aí nos comentários e até as próximas videoaulas.